Então, galera, estamos aqui para fazer um vídeo sobre o DualSense, né? O primeiro controle da Sony que muda completamente a estética, o visual do controle, tá ligado? E muda também toda a tecnologia envolvendo ele. Vou falar absolutamente tudo sobre esse controle aqui e se vale a pena você comprar ele, mesmo tendo um tempo depois de lançado, tá? Afinal, é óbvio, mano, quem compra um controle dificilmente utiliza ele só em uma plataforma, ou seja, no videogame onde ele liga, tá ligado? Eu, por exemplo, utilizo o meu Pro Controle aqui no meu computador e utilizo o DualSense no PlayStation 5 e também no computador. Obviamente o PlayStation 5 não é meu, ele foi emprestado para eu fazer conteúdo, mas eu posso falar porque eu tô um tempão testando esse videogame aqui e um tempão testando o controle também. Então eu vou falar para vocês com propriedade do que se trata esse controle aqui. E cara, Black Friday e Prime Day ele acaba saindo com um preço muito mais legal, mas se você quiser comprar ele agora, nesse exato momento, se você estiver precisando de um controle, links na descrição para você comprar a qualquer momento, tá bom? Outra coisa que eu queria pedir para vocês, não se esquece de se inscrever no canal e ajudar a gente a bater a meta de 10 mil inscritos até novembro desse ano, tá? Se a gente bater essa meta vai ser muito sensacional, eu tenho certeza que a gente é capaz, mano. Se você tá aqui nesse vídeo e eu te ajudar a decidir se vale a pena ou não comprar esse controle aqui, mesmo se você só tiver um computador ou sei lá, qualquer outro dispositivo que pegue controles oficiais, como por exemplo o seu iPhone, tá ligado? Pra quem não sabe, o iPhone também tem suporte nativo para você jogar com o DualSense e você pode jogar vários jogos que estão disponíveis no celular pelo controle. Inclusive, uma dica, se você tiver um controle de PlayStation 5, o iPhone, seja lá qual for o iPhone, e uma Apple TV, você pode espelhar os seus jogos na Apple TV e jogar com controle direto pela TV. Fica a dica. Bom, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês sobre esse controle aqui é a pegada dele e o design, tá? A pegada dele é perfeita, ele tem o tamanho perfeito, completamente diferente do DualShock 4, tá? Mano, é outra história, eles reformularam completamente o design. O DualShock 4 ele ainda puxava muito do DualShock 3, do 2, do 1, puxava muito, mas do DualShock 4 pro DualSense é uma mudança da água pro vinho, tá? O tamanho dele é perfeito, a ergonomia dele é perfeita, eu não tenho absolutamente nada para reclamar do design e da ergonomia desse controle, tá? Esteticamente, perfeito também, absolutamente nada para reclamar da estética desse controle aqui, ele é realmente muito bonito, ele tem aqui essa parte preta na parte de baixo, né, que ela funciona meio que como uma quebra de design, né, ele meio que quebra todo a mesmice dele, o marasmo dele, não existe marasmo no design desse controle, tá, ele é completamente simétrico, né, ele não tem o analógico em cima aqui, muita gente prefere, particularmente eu prefiro o analógico aqui em cima, porque ergonomicamente falando, para você se movimentar, me parece mais natural a posição, né? Porque você fica com ele bem definido para você utilizar. Mas isso aqui é uma preferência particular minha, não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim, tá? Não confundam as coisas. Não é porque uma coisa é melhor para mim que ela não pode ser incrível e legal, porque sim, é legal, a ergonomia do controle faz com que isso aqui funcione muito bem, funcione perfeitamente. Outra coisa que é muito legal que a gente não pode negar é que o design dele é muito eficiente para todos os botões que estão disponíveis aqui, inclusive o botão que seria o Start Select, né, que é o botão de menu e o botão de compartilhamento atualmente, eles ficam posicionados de forma muito legal aqui, né, o sentido tátil dele é muito fácil, você não vai precisar ficar olhando para apertar eles, e ele tem também o botão central, que é um botão onde você consegue acessar coisas que estão disponíveis no jogo, seja lá qual for a funcionalidade, além de você utilizar como um trackpad para utilizar o mouse, como se fosse uma espécie de cursor dentro do seu videogame. Isso é sensacional, galera, isso funciona muito bem, por exemplo, para você digitar, tá ligado? Porque beleza, dá para você digitar com um teclado? Dá, mas se você tiver um trackpad, você faz praticamente uma digitação como se você estivesse num computadorzinho usando o mouse, é como se você estivesse usando um mouse digital na sua TV. Eu acho que essa é a melhor forma de eu descrever para vocês, tá ligado? Ele tem USB-C, então isso é incrível, tá? Um controle ter USB-C hoje em dia parece normal, mas o DualShock 4 não tem USB-C, ele é USB normal, e isso é meio chato às vezes, porque você precisa ter mais um cabo para suas coisas, nesse caso aqui não precisa. E assim, se não tivesse aqui seria estranho, tá? Eu só tô salientando para pessoas que estão desavisadas.
para as pessoas que estão desavisadas. Eu só tenho um problema com o branco, tá? Ele suja muito e ele entra aqui uma sujeirinha na parte do lado, na ranhurazinha, e acaba ficando sujo. Eventualmente você vai ter que limpar, mas não é um problema, é mais uma questão da cor mesmo. Tudo que é branco vai sujar em algum momento. Eu gostei muito dos botões dele de terem essa aparência transparente, tá ligado? Ele é como se fosse o desenho por trás de um acrílico, acho que eu posso dizer assim, né? Então, tanto os direcionais quanto os botões aqui, né? O triângulo, quadrado, X e bola, eles são nesse material meio transparente, tá? E ele tem esse brilhozinho aqui que fica mudando de cor, você pode até personalizar ele de cor se você estiver utilizando ele no seu PC. E ele também tem microfone e entrada para fone de ouvido já no seu controle, tá ligado? Ele tem alto-falante também no controle. Então se você estiver fazendo alguma coisa no jogo e você, sei lá, tiver com o som ligado aqui no seu controle, você consegue escutar aqui, por exemplo, eu tava jogando Stray e dava pra escutar o miado no controle, tá ligado? Você escutava o miado na TV ou no videogame e no controle também. Isso é legal, é bem imersivo, inclusive. E a entrada pra fone tem uma entrada proprietária pra você colocar também alguns outros itens que a própria Sony vende. Isso tudo aqui embaixo, na parte de baixo do controle. E obviamente tem um botão pra mutar e desmutar o microfone, tá ligado? Isso é muito fácil de você perceber, só você vendo o microfone você já identifica. E a última coisa legal é o L1R1, que tem um sentido muito bom, né, de clique no L1R1, e o L2R2 é um gatilho normal, porém o que muda é justamente durante a utilização, e a gente vai para a parte tecnológica do controle daqui a pouquinho. Antes disso eu quero falar de um detalhe muito importante para vocês, que não dá para ver obviamente nessa câmera aqui, mas tá passando aí na tela para vocês. Aqui atrás do controle, se você utilizar uma câmera macro, você consegue identificar os símbolos do controle aqui atrás, fazendo a textura, que inclusive eu amo essa textura aqui. E cara, não é apenas uma textura qualquer. Se você nunca viu um DualSense de perto, quando você olha, a sua mente explode, porque tem lá triângulos, quadrados, X e bola, todos distribuídos como se fosse a textura na parte de trás do controle. Isso é muito top, tá ligado? Inclusive, essa mesma textura está disponível na parte de dentro da placa do PlayStation 5. E agora a gente vai falar das tecnologias do controle e do porquê eu acho ele sensacional e eu acho ele hoje o melhor controle do mundo. Os analógicos dele têm um sentido muito bom, mesmo sem nenhum tipo de capinha, tá ligado? Inclusive, o sentido tátil dele é muito eficiente. Se você quiser colocar uma capinha, eu recomendo porque eu sempre gosto de fazer meus videogames durarem o máximo possível. Então eu coloco aqui um thumb grip nele, né, quando eu vou utilizar. No meu Pro Controle tem, nos meus outros videogames tem, inclusive no meu Wii U eu coloco, tá? Então eu recomendo que você faça isso também, todos os links estão na descrição, obviamente. Mas são perfeitos, mano. São muito sensíveis eles, tá? Tipo, sensíveis no sentido de, quando você tenta fazer alguma coisa, se você quiser fazer essa coisa, ele vai responder perfeitamente bem. Por exemplo, ajuste fino. Você consegue utilizar os controles para ajuste fino, sem precisar ter medo, por exemplo, dele se mover para algum lugar que você não queira. Eu falo isso porque eu tô testando controles mais baratos e alguns outros controles, tá? Eles têm, os controles, na sua maioria, eles têm eixos X e Y, né? Então esses eixos X e Y, eles acabam às vezes se confundindo, dependendo da qualidade do controle. Esse aqui, obviamente, você não vai fazer isso nunca, tá ligado? E o drift aqui é completamente entendível porque em todo analógico pode acontecer drift. Mas nesse aqui eu não tenho escutado com tanta frequência quanto, por exemplo, o Joy-Con da Nintendo. Obviamente, depois eles corrigiram, mas o Joy-Con foi uma parada insana de quantidade de pessoas reclamando de drift. Nesse caso aqui existem casos sim, tá? Como eu falei, todo tipo de analógico pode acontecer drift, porque queira ou não, é uma parte mecânica do controle, mas no DualSense não tem acontecido com tanta frequência, principalmente porque eles corrigiram também muito rápido os lotes que vieram com esse problema. Então eu espero que realmente você não tenha esse problema, porque é bem chato, tá? Os botões, o clique é muito bom. O clique dos botões é sensacional, tá? Eu amei aqui. O D-pad, não há confusão alguma da direção que você tá apertando. Por exemplo, se você apertar para baixo sem querer pegar na direita, não tem como. É impossível. Eu senti um conforto muito grande na hora de apertar os botões, porque ele tem a altura perfeita para mim, tá? Que é uma altura aí nem tão rasa e nem tão alta, né? Não é tão fundo para você apertar e também não é tão raso quanto
clique de um Joy-Con, por exemplo. Então eu acho perfeito, eu acho sensacional. E obviamente, como eu já falei antes, né, ele tem outras funcionalidades como entrada para fone de ouvido, microfone e alto-falante já no controle. E isso aqui são tecnologias sensacionais. Tem o trackpad aqui, né, que você consegue fazer algumas funções dentro dos jogos, inclusive desenhar. Além, claro, dele ser um botão, né, para algumas funcionalidades dentro dos jogos, que é muito bom. A vibração desse controle, já continuando na parte tecnológica, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi num controle, tá? Ele se parece muito com o Rumble HD do Pro Controle e, inclusive, é a mesma fábrica que faz os dois sistemas, tá ligado? Ela faz tanto para os Pro Controles quanto para o Joy-Con e também faz para o DualSense, que inclusive é a melhor vibração possível em um videogame na questão de sentido tátil, tá? O que eu tô querendo dizer? Se o jogo te colocar num ambiente aquático, você vai sentir o ambiente aquático na sua mão. É como se você tivesse com alguma coisa com água dentro. Se o jogo coloca, sei lá, um vento em determinada direção, você vai sentir o controle ventando para determinada direção. Tá ligado? Se você for, por exemplo, chão de terra no carro, você vai sentir... Sabe quando você tá segurando um volante e esse volante passa num chão de terra, ou então no chão de brita, alguma coisa assim, que você sente no volante, claro, se você dirige, né? Você sente no volante aquela trepidação. O controle faz com que você tenha a sensação de que você tá passando por um terreno desse, tá ligado? E cara, eu tava jogando Stray com ele. Sabe quando o gato ronrona, que ele faz aquele sonzinho? Cara, dá pra sentir aqui o gato. Dá pra sentir o gato. Dá pra sentir tremendo, velho. Dá pra sentir como se o gato estivesse aqui, tá ligado? Isso é muito top. Eu não senti, não. Tipo, não vou dizer que eu nunca senti isso na vida, porque eu já senti algo parecido com o Pro Controle, tá? Mas ainda assim, o Pro Controle tá atrás desse aqui, tá bom? O Pro Controle, ele tem um sistema de vibração e de sense muito bom, mas não se compara com o DualSense, tá? Não tem comparação. É muito mais eficiente e tem assim, a sensação quando vibra é a mesma dos dois. Porém, a quantidade de informações que ele passa é muito superior à do DualSense. E tem a outra coisa que é sensacional nesse controle aqui, que é os gatilhos adaptáveis. O que é que eu tô querendo dizer? Se o jogo ele tiver alguma, sei lá, pressão necessária para você utilizar o controle, ele vai aplicar. Então, por exemplo, você vai acelerar um carro, ele aplica pressão. Aqui ele tá apertando normal, você vai ver nos detalhes aí nos vídeos. Mas quando você vai aplicar pressão, aí a coisa muda. Porque aí, por exemplo, para atirar em uma arma, né, para utilizar uma arma para atirar nela, ele tem aqui, né, a parte que é mais mole, digamos assim, e tem a parte de acionamento do gatilho, né, de acionamento de atirar em si. Aí ele, tipo, é como se quando você atira, ele solta. Então você sente exatamente a sensação de que você tá realmente atirando. Até quem atirou naquelas arminhas de parque de diversão também sabe do que é que eu tô falando. E obviamente tudo isso tem um custo, né? O DualSense ele tem uma bateria boa, tá? A bateria dele não é ruim. Porém, quando você está utilizando o controle no seu máximo, por exemplo, vibra, o bagulho dos motorzinhos aqui, dos gatilhos, aí você utiliza aí o som dele, você utiliza o microfone, cara, a bateria é simplesmente drenada, entendeu? Se você estiver jogando aí, se você jogar 5, 6 horas direto, ele descarrega, tá? 5, 6 horas direto ele descarrega. O Pro Controle do Nintendo Switch, eu passo semana com ele. Eu faço live, por exemplo, eu faço uma semana inteira de lives. Ele não descarrega, tá? Ele descarrega muito lentamente e esse aqui ele simplesmente descarrega em 5, 6 horas. Fácil. Descarrega em 5, 6 horas fácil. Tava jogando Stray, eu joguei 7 horas de live, tá? Eu tô com 2 controles aqui. O primeiro descarregou e o segundo eu terminei a live. Mas aí, tipo, no outro dia, o outro descarregou já. Então, a bateria dele é boa, mas a quantidade de tecnologia que tem aqui, ela faz com que a bateria dure muito pouco. Então, pra mim, ela dura muito pouco. Inclusive, se eu comparar, por exemplo, com o controle do Xbox, o Xbox, o último que saiu agora, com pilhas, ele dura muito mais. O controle do Xbox com pilha dura quase a mesma coisa do controle da Nintendo, do Pro Controle. Então, isso aqui é uma parada pra você se atentar se você vai comprar ele pra utilizar em outras coisas, tá? E, obviamente, ele vai funcionar muito melhor se você estiver utilizando ele num PlayStation 5, porque ele foi feito para o PlayStation 5. No PC e no iPhone, ele não vai ter as mesmas funcionalidades, ele não vai ter tudo que é possível utilizar num PlayStation 5, beleza? Então, fica ciente disso.
Muito obrigado se você assistiu até aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha se inscrito no canal, não se esquece, desce aí um pouquinho, aperta no sininho, se inscreve, dá like e comenta aqui embaixo se você já jogou com o DualSense, se você já testou ele alguma vez e se esse vídeo foi útil para você, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui, espero que eu veja vocês no próximo vídeo, tchau!